Oi, pessoal, tudo bem? Professor Vicente Breno aqui. Estou passando rapidamente só para explicar para vocês hoje o conteúdo de regra de três composta. Bom, em definição, regra de três composta é um método utilizado para resolver problemas que envolvam três ou mais grandezas direta ou inversamente proporcionais. A gente sempre vai utilizar a regra de três composta quando a gente estiver diante de uma situação, problema, de uma questão, que ali a gente perceba que a gente vai ter que trabalhar com a ideia de proporcionalidade envolvendo três ou mais grandezas. E claro, né, ter aquela noção básica se aquelas grandezas, na comparação, são grandezas que são diretamente ou inversamente proporcionais. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito de quando é uma grandeza diretamente ou inversamente proporcional, eu recomendo que vocês voltem no vídeo que a gente tem aqui sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais, tá bom? Nosso papo de hoje nessa videoaula aqui é só mesmo para explicar para vocês como é que se resolve as questões sobre regra de três composta. Pronto, pessoal, então eu trouxe aqui uma questão exemplo, né, uma situação, um problema, em que a gente vai ter que aplicar a regra de três composta para resolver ela. Vamos à leitura. Uma construtora foi contratada para realizar a reforma de todas as escolas do município de Cocalzinho, em Goiás. As escolas são construídas com formato e tamanho padrão nessa cidade. Logo, o muro externo possui a mesma medida, tá bom? Sabendo que quatro pintores levariam 8 dias para pintar 6 escolas, quanto tempo 8 pintores levariam para pintar 18 escolas? A principal informação dessa questão, pessoal, está aqui, né? A questão fala que quatro pintores, se a gente olhar aqui bem, ó, levariam 8 dias para pintar 6 escolas. Então aqui a gente tem a nossa primeira linha de informação muito importante. Mas para a gente iniciar a organização do nosso cálculo envolvendo regra de três compostas, a gente percebe que a gente tem três grandezas aqui, né? Que mais eu mostrei, ó. Temos os pintores, temos aqui os dias e temos aqui as escolas. A gente precisa primeiro identificar qual é a pergunta da questão. O que é que a questão está querendo saber? É a quantidade de pintores? É a quantidade de dias ou a quantidade de escolas? E aqui no comando fica muito claro, ó, porque a questão pergunta, ó, quanto tempo, né? Quando ela pergunta quanto tempo, se o tempo aqui está representado em dias, a questão está querendo saber a quantidade de dias. Então, eu vou ter que iniciar a organização do meu cálculo de regra de três composta, colocando aqui primeiro, ó, dias, né? Vou colocar aqui logo dias, que é a nossa primeira grandeza. Né? E sempre essa primeira grandeza vai ser aquela grandeza que a questão está perguntando. Nesse caso, quanto tempo? Como o tempo está em dias, nossa primeira grandeza é o dias, tá bom? E as outras grandezas são pintores de escola, que a gente pode colocar aqui, né, de uma forma até mais breve. Vou colocar aqui pintores, vou colocar P, I, N e um T, tá bom? Abreviação de pintores, vou colocar um pontinho aqui para dar a ideia que eu abreviei. E vou colocar também aqui do lado a quantidade de escolas. Então aqui eu vou colocar, ó, escola, vou colocar só o S, tá bom? E o C para dar a ideia da abreviação aqui de escola, tá bom? Então eu já organizei aqui as minhas três grandezas. Esse é o primeiro passo, né? Dias, pintores e escolas. Lembrar que sempre a primeira grandeza, nesse caso aqui, dias, é a grandeza que você vai colocar em decorrência do que a questão está perguntando. Então, quanto tempo? O tempo aqui está em quê? Em dias. Então, primeiro vem dias ali na organização do nosso cálculo, tá bom? A primeira linha do nosso cálculo, ela vai ficar de acordo com essas grandezas que eu já coloquei aqui a setinha, ó. Vocês podem observar aqui, ó. 4 pintores, 8 dias, 6 escolas, tá bom? Então, a gente vai colocar a primeira linha do cálculo cheia. Então, eu vou colocar aqui. Foram quantos dias? Foram 8 dias, né? A primeira informação ali. 8 dias que 4 pintores levaram para pintar 6 escolas. Então, pronto, organizei aqui, né? A minha primeira linha de informação na organização de uma regra de três composta, aí já é uma orientação mais pessoal minha, é para vocês organizarem essa primeira linha de modo que fique completa, sem faltar nenhuma informação, tá bom? Vamos lá. Como a questão pergunta quanto tempo e o tempo é em dias, eu não sei, eu vou colocar que esse dia aqui é igual a x, ou melhor, a quantidade de dias aqui é igual a x. Igual sempre, após a primeira fração, após a primeira razão, você vai colocar o sinal de igual. Abaixo aqui do 4 vai ficar a quantidade de pintores, né? Então ela quer saber bem aqui na pergunta, ó, quanto tempo 8 pintores levariam para pintar as 8 escolas. Então aqui abaixo de 4 pintores eu vou ter que colocar 8 pintores,
que é o que justamente está na pergunta dela. E abaixo de 6 escolas, eu vou colocar 18, porque é a quantidade de escolas que ela quer saber quanto tempo vão levar para pintar todas essas escolas, tá bom? E aí, entre a segunda e a terceira fração, vocês vão colocar um pontinho aqui, que dá ideia na matemática, a gente já sabe, né, de multiplicação, de vezes, popularmente falando para vocês. Bom, então pronto, aqui o nosso cálculo já está organizado. O que é que a gente tem que fazer agora? A gente tem que comparar tanto a grandeza dos pintores quanto a grandeza de escola, sempre com a primeira grandeza, né? Que no caso aqui é dias, né? A nossa primeira razão que está aqui. Então a gente vai fazer esse seguinte exercício, ó. Perceba que a quantidade de pintores aqui era 4. Agora a quantidade de pintores é 8. Então claramente a quantidade de pintores aumentou. Se a quantidade de pintores aumentou, o que é que acontece? Se eu tenho mais gente pintando, né, trabalhando nessas escolas, isso quer dizer que eu vou levar mais dias para concluir esse serviço ou vou levar menos dias? Ora, se tem mais gente trabalhando, logo o serviço será concluído em menos tempo, né, em menos dias. Então perceba que o número de pintores aumentou e o número de dias diminuiu. Quando acontece isso, é o processo de grandezas inversamente proporcionais. Então a gente vai ter que lembrar que a grandeza pintores está inversa. Então a gente vai ter que inverter ela, tá bom? O 8 vai para cima aqui e o 4 vai para baixo, tá bom? Então a gente tem que lembrar disso. Vamos agora fazer a comparação aqui das escolas. O número de escolas também aumentou. Ó. Era 6 escolas, agora são 18. A quantidade de dias vai aumentar ou vai diminuir? Ora, se eu tenho mais escolas para pintar, logo eu vou levar mais dias. Isso quer dizer que se as duas cresceram, estão indo na mesma direção, aqui eu estou me referindo a grandezas diretamente proporcionais. Então, se é diretamente proporcionais, não precisam inverter nada. Então, a única fração, a única razão que eu vou inverter aqui, que eu percebi que é inversamente, é essa fração aqui dos pintores, 4 sobre 8, tá bom? Então, vou refazer aqui esse cálculo, vou colocar aqui abaixo, já na organização, para a gente agora já começar a operacionar, né? Então, 8 sobre x, colocando aqui, é igual, o sinal de igual permanece. Aqui tem 8 sobre 4, ou melhor, 4 sobre 8, como é inversamente proporcional, vai ficar 8 sobre 4, né? A fração aqui é a razão dos pintores, tá bom? Vezes, continua também o nosso sinal de multiplicação. A razão, a fração aqui das escolas também permanece a mesma, né? 6 sobre 18, uma vez que ela é diretamente proporcional. Pronto. Nosso cálculo agora termina aqui de ficar organizado, né? Como vocês podem bem observar. E agora é só a gente operacionar. Na parte de operação, da resolução de uma regra de 3 composta, a primeira coisa é tu resolver a parte da multiplicação, né? E só depois é que a gente vai resolver a parte da proporção. Então, o que é que você vai fazer? Você vai repetir aqui 8 sobre x, como eu estou fazendo, ó. Você repete essa primeira parte, repete o sinal de igual, que está dando para a gente aqui a ideia de proporção, e agora a gente vai fazer essas multiplicações aqui, ó. A gente vai ter que multiplicar. Quanto é 8 vezes 6? 8 vezes 6, vamos colocar aqui abaixo, ó. 8 vezes 6, 48. Bom, parte da tabuada eu sei que vocês já estão bem, sabem, né? Então colocamos aqui 48. E aqui nessa outra multiplicação, eu vou ter aqui 4 vezes 18. Então, 4 vezes 18, a gente poderia fazer aqui do lado. Como eu já sei quanto é, eu vou adiantar aqui o tempo da nossa videoaula e colocar 70, colocar um setzinho aqui, 72, que é o resultado dessa multiplicação de 4 vezes 18. Tudo bem, pessoal? Aí, claro, né, se você não consegue fazer muito rápido, você vai e coloca a sua multiplicaçãozinha ali do lado para fazer, tá bom? Então, vamos lá, continuando. O que é que eu tenho aqui agora? Eu tenho 8 sobre x igual a 48 sobre 72. Aqui, pessoal, eu tenho uma proporção, não é isso? E a gente pode resolver essa proporção multiplicando cruzado, iniciando aqui pelo x, né? Então, vai ficar x vezes 48. Como eu estou sem espaço aqui, eu vou pegar esse nosso cálculo e trazer bem aqui para cima para a gente dar continuação a ele. Então, como eu já falei para vocês, ó, que eu vou ter que multiplicar o x vezes o 48, que vai dar exatamente 48, colocamos aqui 48x, tá bom? 48x igual, vamos aqui agora a essa parte mais de baixo, né? Que é resolvendo a outra perninha, né? Da proporção, digamos assim, é 8 vezes 72. Se está difícil para fazer, a gente pode organizar aqui do lado, né? 8 vezes 72. Eu sempre gosto de fazer por parte, né? Então, eu posso fazer assim, ó.
Vou pegar logo 8 vezes 2. Pegar aqui 8 vezes 2, vamos colocar logo o resultado aqui. 8 vezes 2 vai dar 16. Ficou 6 aqui, foi 1, né? E 8 vezes 7 é 56. Mais um que foi 57. Então, aqui deu 576, colocando aqui o nosso 57. Como vocês podem bem observar, tá bom? Aí, continuando. X vai ser igual a 576. Colocamos aqui o 576. Bom, repetindo. Aí a gente tem que observar que o 48 está lá multiplicando o x, né? Aqui nessa parte aqui de cima, ó, uma regra de 3 simples, né? Que a gente tem essa base. Então ele vai passar para cá dividindo, né? Então passou aqui dividindo. Então para a gente finalizar o nosso cálculo, basta a gente pegar o 576, como vocês podem observar, e dividir para 48. Tá bom? A gente entender nessa divisão quantas vezes o 48 vai caber dentro do 576. Eu vou aproveitar, vou colocar aqui de azul e organizar aqui do lado para ver se a gente consegue fazer essa divisão, tá bom? Então, ó, 576, bem rápido, tá bom, pessoal? 576 dividido para 48. Então, a gente vai iniciar dividindo aqui primeiro o 57 para o 48, que dá 1, né? 1 vezes 48 dá 48. E aí a gente tem 57 menos 48, vai sobrar exatamente aqui 9. Aí 9 não dá para dividir para 48, então a gente baixa aqui o 6, formou 96. 96 dividido para 48 dá exatamente 2. 2 vezes 48 vai ser igual a 96. E 96 menos 96, né? Você já sabe que dá zero, tá bom? Então o resultado ali no nosso quociente, nosso resultado, ó, foi exatamente, ó, podemos observar aqui, 12. Então, x igual a 12. O x representava o quê? A quantidade de dias. Então, né, vai se levar 12 dias para que 8 pintores pintem essas 18 escolas, tá bom? Então era isso, pessoal. Vou encerrar por aqui para a videoaula não ficar muito curta. E qualquer dúvida eu estou disponível para ajudar vocês. Valeu e até mais.